Olá, eu sou Silvia Medeiros, estilista, empresária e responsável pela marca Fartingali. Hoje iniciamos a websérie O Vestido de 1 Milhão, onde eu vou mostrar para você como eu consegui fazer R$1 milhão com apenas um vestido e como você também pode fazer, mesmo que não esteja no universo da moda. Nesta semana eu vou te mostrar a concepção dessa peça, desde a modelagem, o corte, a costura, o acabamento e a precificação deste vestido, ou seja, como foi que eu cheguei no preço dele. Na verdade, eu vou te dar a modelagem dele e te ensinar como desenvolvê-lo em alta escala. Além de tudo isso, eu vou mostrar como você pode transformar o seu ateliê em uma pequena indústria e como desenvolver o seu negócio. Te parece muita coisa para 4 episódios? Está achando surreal uma pequena indústria faturar R$1 milhão com um único vestido? Eu também acharia, mas isso aconteceu comigo e transformou a minha vida. Então pensei que talvez esta conquista não precisava ficar restrita a mim e eu sim poderia ajudar outros profissionais a conquistarem também o seu sucesso. Então eu comecei a dispor do meu conhecimento e das minhas experiências com este mercado e já estou ajudando a transformar a vida de muitas das minhas alunas. Eu entendi que o meu legado seria ajudar as pessoas a se estabelecerem e alcançar o sucesso no mundo da moda. A Fabiana fez questão de me mandar um vídeo contando como sua vida e sua profissão vem sendo transformada após conhecer meu método de trabalho. Veja só isso. Só tem 2 meses que eu comecei a cursar esse curso e a minha vida mudou completamente, literalmente dizendo, pois as aulas desse curso são muito bem explicadas e em pouco tempo, ou seja, eu não tenho quase tempo, só tenho mais tempo para fazer à noite. Estou amando, as dicas delas são demais para você aumentar o seu negócio. Inclusive já apliquei muitas delas onde eu trabalho e nesses 2 meses eu estou vendo meu negócio decolar, porque só com apenas algumas dicas, explicações que ela explicou, e está mudando completamente. E sei que vou aprender muito mais no decorrer dos meses, mas estou amando. Como ela, tem várias outras pessoas que também se tornaram minhas seguidoras e alunas e vêm caminhando rumo ao sucesso na moda. Antes de conhecer este treinamento, de começar a participar das aulas, eu era uma pessoa assim, vamos dizer que insegura. Eu não tinha coragem de dar o meu primeiro passo para este universo, para fazer aquilo que eu sempre quis, que eu sempre gostei de fazer, que é a costura. Este treinamento ele está mudando a minha vida. Com alguns dias de treinamento, com algumas aulas assistidas, hoje, vamos dizer que eu já dou conta de dialogar com as minhas clientes, de entender o que realmente elas querem, de conversar com elas sobre o modelo, sobre o tecido ideal para aquele modelo naquele momento. Silvia Medeiros, ela é uma estilista de sucesso, tem muita paciência para ensinar, ensina com muito amor, com muito carinho. Sou muito grata a ela por transmitir pra gente os seus conhecimentos, de dar essa oportunidade pra gente, para dar, assim como eu, tem outras pessoas também que têm dificuldade a dar este primeiro passo. Isso tudo é inspirador e me motiva mais ainda a contribuir de alguma maneira com o crescimento profissional de pessoas que almejam sucesso no mercado de moda. Essa websérie é dedicada a pessoas que já têm alguma experiência com moda ou mesmo sem nenhuma experiência, mas que tenham pretensões desse mercado tão inspirador quanto competitivo, mas extremamente promissor e que nos reserva muitas vezes grande sucesso e ganho financeiro. Assistindo essa websérie, você vai entender porque alguns profissionais de moda ganham milhões de reais e outros continuam a vida toda pilotando uma máquina de costura ou então numa mesa de corte. Você sabe que uma faculdade de moda não garante sucesso nesse mercado? O sucesso vem junto com pessoas que têm vontade de fazer, têm foco e são determinadas em seu propósito e conseguem fazer da maneira certa. Neste episódio, você vai conhecer a modelagem do vestido que me fez ter sucesso no mundo da moda, como me deixou conhecida, me tornou empresária e me abriu as portas desse mundo.
E antes disso, eu gostaria que você respondesse mentalmente 3 perguntas que eu me fiz. Posso alcançar o sucesso neste mercado, mesmo sem ter feito uma faculdade de moda? Consigo desenvolver peças ou coleções exclusivas, ganhar muito dinheiro trabalhando para mim mesma e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos? Posso viver de moda e ser valorizada nesse trabalho? Um dia eu me fiz essas 3 perguntas e eu apostei em mim e respondi sim para todas as 3. A minha trajetória de vida acabou me mostrando que eu estava corretíssima e o sucesso veio. E eu vou te mostrar um pouco sobre como isso aconteceu. O fato é que eu sou exatamente como você, apaixonada por tecidos, roupas, modelos, desfiles, que fica sempre reparando em todos os detalhes de um vestido bonito, que copia modelo e que fica de boca aberta na TV sempre que aparece uma peça deslumbrante ou que é uma tendência de moda. E desde criança eu era assim. Quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu brincava de estilista horas e horas desenhando peças de roupas na lousa do meu condomínio. Já com 16 anos, eu comecei a desenvolver uniformes para eventos corporativos e foi aí que começou a minha vida profissional. Minha mãe, logo em seguida, abriu uma loja de roupas multimarcas e eu era responsável pela compra de coleções. Aquilo era definitivamente o meu mundo. Nesta época, eu tinha iniciado a faculdade, mas não era de moda não. Foi por influência do meu pai que eu acabei fazendo direito. Até tentaram me tirar da moda, mas nunca tiraram a moda de mim. Apesar da faculdade, eu continuava a viver dentro da loja da minha mãe. E eu percebia que por mais que ela tivesse roupas que atraíam o público dela, que o shopping fosse bastante movimentado, muitas pessoas entravam e não conseguiam comprar. Por mais que houvesse um bom estoque, as pessoas sempre procuravam algo muito específico. E atender com tantos modelos, tamanhos e gostos diferentes era humanamente impossível. Eu me via incomodada e muitas vezes inconformada de atrair tantas clientes e vê-las saindo de mãos vazias. Gostavam do modelo, mas não tinha cor e tamanho. Às vezes tinha a peça na cor desejada, mas a peça nem sempre valorizava o corpo delas. E foi aí que eu pensei em começar a desenvolver peças para as clientes. Então, eu acabei a faculdade, até comecei a trabalhar na área, mas a moda não me saía da cabeça. E nas audiências, eu ficava sempre reparando nas roupas das advogadas, das clientes e das juízas. E ao mesmo tempo, eu não conseguia me desligar do processo de desenvolvimento de produto. E em todo esse tempo, trabalhando com moda, eu já desenvolvia peças exclusivas e fazia customização de jeans. E exatamente nesse momento da minha vida, o que eu queria mesmo era acordar todos os dias empolgada com uma nova criação. Eu queria clientes felizes e valorizadas com as peças que eu produzia. Eu queria criar minhas próprias peças para que minhas clientes não precisassem buscar de loja em loja sem encontrar. Eu queria me sentir realizada ao ver pessoas usando as peças que eu tinha criado e idealizado. E eu sonhava em viajar o mundo todo, me inspirando em outras culturas para trazer para as minhas peças. Não era tão simples. Aliás, isso era muito complexo. Eu queria comprar aquele tecido lindo que eu mais amasse, desenhar a peça que aquele tecido me inspirasse, modelar, costurar e perceber que quando pronto era a minha criação. Me ia realizar quando ele saísse da arara direto para o corpo de uma cliente que a tivesse amado, assim como eu amei. Todas as vezes que eu vi uma peça que me chamasse a atenção, enquanto eu não pegasse, não virasse do avesso e não entendesse como ela era feita, eu não sossegava. E eu sempre fazia isso e depois tentava reproduzir. A minha paixão pela moda não cabia em mim e eu sabia que eu tinha muito para explorar. Eu me empolgava todas as vezes que alguém falava que eu já parecia uma Coco Chanel. Mas eu nunca nem tinha feito um curso na área. Eu só era mais uma advogada descontente com a nova profissão. Mas a necessidade de empreender mexia muito comigo. Algumas pessoas me criticavam e diziam que era loucura, mas para mim era paixão. Imaginem vocês transformar um pedaço de pano em uma peça linda, exclusiva e que traz beleza e felicidade às pessoas? Bom, chegou o dia em que finalmente eu deixei falar mais forte o que fazia meu coração pulsar. E em 2002 eu criei a minha marca e a partir dela eu aprendi tudo que eu sei hoje. Eu abri as portas desenvolvendo 100% daquilo que eu achava que ia vender. Eu contratei modelista, costureiras, revisadeiras, comprei equipamentos que eu nem sabia para que serviriam.
E foi aí que eu percebi que eu não sabia o quanto eu precisava saber. Eu tinha que aprender muito para poder acompanhar o meu negócio. Eu acredito que você também, em algum momento, se sentiu assim, perdida, com medo de errar, sem ter para quem perguntar, sem saber por onde começar. Eu não gosto nem de lembrar disso. Nessa época, eu não sabia como o processo operacional funcionava. Eu não entendia porque a peça era montada e não dava o caimento correto. Quando a modelista tinha dúvidas, eu não tinha a menor noção de como resolver. Eu não sabia onde ajustar ou como tirar defeitos de peças sob medida. A real era que eu estava apavorada. Tudo tinha se tornado um pesadelo. Às vezes eu nem sabia o nome do tecido, eu não sabia o corte, eu não sabia o caimento. E as clientes perguntavam, nesse momento eu congelava, me dava um calorão e eu me sentia muito mal, me sentia incapaz. E por muitas vezes eu cheguei a pensar que aquilo não era mesmo para mim. Eu cheguei a me desesperar, porque eu queria muito tanto aquilo, mas eu não tinha conhecimento suficiente para levar aquele sonho em frente. E o meu pensamento era que eu tinha investido tempo e dinheiro e eu estava fracassando. Mas então, pensei que se eu continuasse daquele jeito, o fracasso era certo. E o segredo do sucesso é não desistir, apesar do fracasso. Então ali, naquele momento, eu tomei a decisão que mudou a minha vida e que mudou a minha história. Eu decidi que eu não ia mais passar vergonha na frente da modelista e que eu não ia mais passar vergonha na frente de cliente. Eu comecei a estudar e praticar muito. Eu consumia todos os conteúdos de moda possíveis e diariamente. E olha que na época não tinha nem a facilidade que a internet tem hoje. Se tivesse uma websérie igual a essa naquela época, se tivesse uma Silvia para me contar que aquilo que eu estava passando era parte do meu aprendizado, que me desse uma modelagem de um vestido que ia me fazer faturar R$1 milhão, eu largaria tudo para segui-la. É uma brincadeira. Eu fiz cursos, comecei e testei vários métodos, buscava soluções para aqueles problemas que estavam acontecendo na minha produção. Às vezes fazia e refazia uma peça várias vezes até conseguir acertar. Eu testei e costurei os mais diversos tipos de tecidos para entender como eles se comportavam. Eu ia em feiras de moda, lojas, buscava incansavelmente uma resposta para tudo aquilo. Eu me desafiava dia após dia. Eu insistia que eu era capaz. E foi aí que eu comecei a criar peças que eu nunca imaginei que eu conseguiria produzir. Eu não desisti de tudo aquilo que eu sempre amei. Eu sempre acreditei em mim e na minha paixão. E hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha empresa me proporcionou um grande aprendizado. E tanto esforço começou a ser recompensado. A loja começou a ter um movimento bem maior de clientes que procuravam peças que melhor atendessem às preferências e que fossem próprias para o corpo delas. Um dia, uma cliente me disse que amava ir até mim e que era sensacional ter um lugar para ir e ter a certeza de que ia encontrar o que procurava. E o que me tocou mais ainda era que ela não se importava de pagar mais justamente por isso. Foi então que eu percebi que eu já estava criando coleções, desenvolvendo peças exclusivas e estava entendendo de todos os processos de uma confecção. Eu já estava criando peças conforme um método próprio, que eu fui desenvolvendo conforme as necessidades das minhas clientes. E isso foi muito surreal. Eu dava sugestões para as minhas clientes de peças sob medida, pensada para o corpo delas. Eu comecei a ser procurada por graduandas de moda de grandes faculdades para executar as coleções e elas procuravam inspiração em mim. E olha isso, eu nunca tinha feito uma faculdade de moda. Elas me procuravam para fazer estágio na minha fábrica e ficavam de boca aberta com os processos que a gente utilizava. Eu conduzia a minha equipe para criar peças com cortes impecáveis e isso somente era possível porque eu sabia que tudo precisava ser feito da maneira mais perfeita possível. Eu estudei e pratiquei, eu insisti e aprendi. O investimento foi grande. Eu gastei em cursos, tecidos, aviamentos, muitas viagens, equipamentos, máquinas e algo que era muito caro para mim, que era o meu tempo. Mas quando eu menos esperava, eu realmente vi que tudo estava valendo a pena. Eu fui convidada a dar aulas de tecnologia têxtil no Senac. Fui estilista convidada em um super evento de moda no interior paulista. Isso foi uma oportunidade ímpar para consolidar os meus conhecimentos e principalmente pela troca de informações. Daí para frente, desenvolver produtos de moda virou parte da minha rotina. Hoje, eu crio uma peça com a mesma naturalidade que eu escovo os dentes.
Cada dia eu me sinto mais imersa nesse universo fashion e mais apaixonada por tudo que ele envolve. Eu entendo todo o processo de desenvolvimento de um produto desde o início e sei exatamente tudo que pode influenciar negativa ou positivamente cada uma das etapas desse processo. Eu passei a estar um passo à frente de tudo, me condicionei a antecipar situações que o dia a dia prático me ensinou. Hoje eu sei tudo o que precisa ser feito e principalmente como precisa ser feito. Eu encontro soluções rápidas e eficientes para cada cliente e tenho total segurança nas minhas escolhas, nas minhas decisões e sugestões. As minhas peças hoje são elogiadas por terem modelagens perfeitas, acabamentos impecáveis, bordados exclusivos, tecidos sofisticados e tecnológicos e principalmente a rapidez do desenvolvimento da peça e na entrega. E além de muitos outros benefícios. Eu passei a ser muito valorizada por isso e em determinados momentos muito disputada. Hoje, aqui em Ribeirão Preto e região, minhas peças exclusivas desfilam em todas as festas. Eu vejo criações minhas por toda parte. E é isso que eu chamo de realização. Isso é sucesso para mim. O que parecia inalcançável, hoje é realidade. Bom, eu quero abrir uma parte para contar a história do vestido que me fez sentir que absolutamente tudo valeu a pena. Um dia eu idealizei uma peça e isso aconteceu porque estávamos vivendo um momento em que as pessoas queriam peças atemporais e sofisticadas, ou seja, elas desejavam por peças com cortes impecáveis e tecidos nobres, as chamadas peças minimalistas, e não encontravam em lugar algum. Eu desenvolvi o produto, fizemos vários pilotos para chegar na peça perfeita e que atendesse esse público e que eu pudesse ter em várias outras numerações. Eu acompanhei todo o processo de costura, acabamento e voilá! Era perfeito, lindo, maravilhoso. Eu já era realizada profissionalmente e este vestido veio me realizar financeiramente. Por causa desse vestido, eu fui para os Estados Unidos diversas vezes, fiz um cruzeiro maravilhoso pelo Caribe com a minha família, fui para a Europa e conquistei muitas coisas que eu sempre almejei. Hoje, eu tenho 2 lojas extremamente conceituadas em Ribeirão e a minha indústria funcionando a todo vapor. De agora em diante, eu vou te apresentar como eu criei esse vestido. Essa é a inspiração do vestido de R$1 milhão. E agora eu vou te mostrar passo a passo como desenvolver esse vestido. A primeira etapa aqui foi realmente o desenho, entender e interpretar cada processo que nós vamos utilizar. Agora eu vou falar para você como funciona o processo de modelagem desse vestido. Toda modelagem exclusiva, ela parte de uma modelagem base, cuidadosamente feita para cada estrutura de tamanho. Mas, para a gente agilizar esse processo e não ficar nada cansativo e que vocês entendam e tenham realmente em mãos a modelagem perfeita, eu vou deixar um PDF com toda a estrutura da modelagem para vocês baixarem e já começarem a usar hoje mesmo. Esse modelo, ele tem 5 partes, eu vou mostrar para vocês. O recorte lateral da peça, nós temos o recorte frontal da peça, nós temos também o illusion que fica no entremeio da peça, essa na parte da frente, tá? E na parte das costas, nós temos as laterais das costas, que é uma única parte, e nós temos o illusion do meio das costas, que faz esse encaixe aqui, dando toda a estrutura na peça. Aqui agora nós vamos proceder ao corte dessa peça, que é uma das partes mais importantes do desenvolvimento desse produto e que a gente vai aqui acompanhar passo a passo e te mostrar pedaço a pedaço. Esse é o momento de você escolher o tecido ideal para esse vestido. E aqui eu escolhi o Allure, que é um tecido que é muito semelhante ao georgette de seda, porém na composição ele tem poliéster, então ele tem um super custo-benefício e sempre o caimento dele faz uma fluidez muito delicada para essa peça. Eu escolhi aqui um laranja para potencializar mais o glamour dele. E eu vou mostrar como que eu faço agora o corte da peça. Toda vez que eu pego um tecido e ele já está com uma parte retirada, eu faço um piquezinho e tiro esse excesso de tecido, tá? Vamos virar aqui para ficar mais fácil.
E aqui eu nunca perco o tecido, eu sempre guardo dentro do rolo as sobras dele, porque ele sempre vai virar algum outro produto, tá? Eu dou um pique aqui, esse tecido, ele permite ser feito isso. Se for um tecido que não seja testado, não faça, porque você pode realmente cortar o teu tecido na fibra inversa e você vai perder. Então eu vou, ó, rasgar ele, aqui ele pegou, ó, uma ponta, agora eu vou na outra ponta e faço a mesma coisa. Eu vou fazer a tiragem da metragem dele. Esse vestido leva desse tecido aqui 6 metros. São 2 saias, uma godê para frente, uma godê para as costas, godê franzido. Então aqui eu vou tirar exatamente 6 metros desse tecido. Como eu faço da melhor maneira? Eu pego a fita métrica tem 1,5 metro, tá? Eu vou desenrolar aqui uma quantidade que eu acho suficiente pra gente fazer esse corte rapidamente, sem preocupação, sem ter que desenrolar o tecido inteiro e sem perder tempo, porque o que a gente quer realmente é ter uma facilidade nesse processo, tá? Bom, vou medir aqui com a fita 1,5 metro. Você também pode fazer essa marcação na mesa de corte, que é mais rápido, mas aqui eu tô fazendo dessa maneira para mostrar uma outra possibilidade. Então, medi aqui 1,5 metro. Não tô tensionando, não tô afrouxando, eu tô deixando ao natural o tecido. Então, marquei aqui 1,5 metro, tá? 1,5 metro aqui, ao invés de eu medir mais 1,5 metro, eu dobro o tecido e venho trazendo ele para dar certinho 3 metros da nossa primeira saia. Encontro o final, faço a mesma coisa, prendo com os dedos, dou um pique e rasgo novamente. Faço a mesma coisa mais uma vez, tá? Porque a gente precisa de 6 metros em 2 cortes de 3 metros. Bom, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa no forro. Eu vou medir no forro, só que no forro eu vou medir só 3 metros, porque o forro, como é um tecido mais encorpado, e nesse caso eu uso o cetim com lycra, eu não preciso de 6 metros, porque ele avoluma demais. Então eu posso ter só um godê simples, então eu vou tirar só 3 metros dessa saia. Mesmo processo, vou medir 3 metros. E qual é a importância de se cortar a saia antes, né? Toda vez que você corta a saia, e essa saia, ela tem um godê, você vai ter uma sobra das pontas. E é nessa sobra que nós vamos usar esse tecido para economizar e não desperdiçar. Porque dificilmente ela vai encaixar em outros recortes de outras peças. Então, naturalmente, quando a gente vai fazer o desenvolvimento dos produtos, isso tem que ser muito pensado para que você tenha uma economia de matéria-prima, para que você tenha uma lucratividade maior e para que você tenha uma condição melhor de explorar os teus tecidos e não deixar nada sobrando em excesso no teu estoque. Nesse processo, o tecido me permite rasgar. E quando nós vamos fazer um encesto dessa peça, ele também é feito dessa maneira. Ele é todo retirado nas cores que nós vamos cortar e desenvolver, e aí depois o processo de corte é feito na grade. Ó, o tecido ele não desfia, tá? O tecido ele não rasga, ele só caminha acompanhando aqui a fibra da trama, e por isso que é muito rápido fazer o corte dessa saia dessa maneira, tá? Isso é o que sobra da ponta do godê que a gente já cortou. Como isso daqui tá sobrando, as modelagens normalmente são feitas para que a gente tenha um encaixe perfeito. Pode acontecer de você desenvolver uma modelagem que ela realmente não caiba nesses excessos, aí tudo bem. Mas nesse caso nós vamos usar a sobra do tecido porque ela cabe perfeitamente nessa parte. Então, o que eu faço aqui? Eu pego esse tecido, eu estendo ele na mesa, sempre prestando atenção no fio da trama e no fio do urdume. Por quê? Porque eu sei que a trama, ela tá aqui no lado elástico da peça. E eu sei que o urdume tá aqui do lado, né, onde vai fazer a composição com o fio reto da peça. Então eu realmente preciso entender isso para que eu não tenha um corte na peça que saia torto ou que não funcione. Dessa maneira agora, eu vou posicionar a modelagem para fazer o corte. Nesse caso, a modelagem ela é cortada 2 vezes dupla. Por quê? Porque eu faço a parte do revestimento externo
e eu faço a parte do revestimento interno, que é o forro. Então, como eu tenho, por exemplo, uma modelagem das costas, que é uma vez, eu tenho que cortar 2 para a modelagem das costas externas e 2 para a modelagem das costas internas. Então, eu vou posicionar aqui, sempre prestando atenção no fio do tecido, porque ele tem que acompanhar aqui o fio do urdume. E eu também tenho que prestar atenção para que eu tenha esse plano de corte eficiente e econômico, porque é isso que faz diferença no resultado final do seu custo, é o quanto realmente vai sobrar, o quanto de lucro você vai ter nessa peça, tá? Então aqui eu vou montar o plano de corte, é exatamente isso. Eu vou achar a melhor maneira. Esse tecido você pode usar para baixo ou para cima, ele não dá diferença de brilho. Quando eu preciso virar o molde, eu tenho fio reto aqui, eu marco esse fio reto. Se eu não tiver ele dos 2 lados da peça, eu marco para não perder a margem dele. Aí isso me permite virar para que eu não perca. E também tem os macetes de conferência de fio reto, enfim, que aí são coisas mais avançadas e que eu não vou me ater aqui agora nesse processo, tá? Mas vocês também têm que lembrar disso na hora do corte. Feito isso, eu vou posicionar os alfinetes, vou prendê-los para que o meu molde não saia do tecido e sempre prendendo de maneira que fique de um lado e do outro o alfinete. Eu não preciso fazer aquele contorno quadradinho, alfinetando todas as partes. Eu preciso só alfinetar o tecido de maneira que ele não se movimente quando eu o cortar. Alfinete sempre de cabeça, alfinete assim, ó, de cabeça fininho, que te permite um manuseio mais prático e eficiente. Nesse caso aqui, eu poderia passar o giz, fazer o contorno na peça, tirar a modelagem e cortar aquele desenho feito aqui. Dentro do meu processo industrial, eu não faço isso, tá? Eu faço quando eu tenho um enxerto grande, mas aqui, como eu tenho uma peça única, eu realmente vou cortar com a tesoura direto, tá? Aqui agora você parar, lembrando que aqui eu teria que cortar mais um par desse, mais um par deste e mais um par desse, como eu expliquei, tá? Aqui eu não cortei esse daqui porque eles são cortados no Illusion, tá? Que é aquele tule transparente em que nós deixamos a frente e as costas com cara de nu. É aquele vestido que você olha, você tem sempre a impressão de que ele não tem nada, ele não tá seguro por nada. Então nós usamos o Illusion nessa modelagem e eu daqui a pouco mostro pra vocês. Bom, feito isso agora, nós vamos tirar os alfinetes dessa modelagem e nós vamos fazer o corte da entretela. E aí que essa peça precisa de toda uma estrutura de entretela para que ela tenha consistência e funcione aí para o próximo processo que nós vamos fazer, que é de costura. Nossa, me empolguei com tudo isso e o tempo passou. Mas eu quero ainda te mostrar como cortar, costurar, como fazer o acabamento dessa peça e como eu cheguei no preço dele e faturei mais de R$1 milhão com ele. Mas isso eu vou fazer nos próximos episódios. Agora eu quero que você acompanhe todo esse processo comigo. Eu vou detalhar cada parte nesses 4 episódios. E no último dia ainda, eu vou te mostrar algo ainda mais sensacional. Você sabe que as peças produzidas em ateliês são peças mais elaboradas e por isso tem um valor mais alto, mas tem uma produção limitada? Já no modelo industrial, todos os processos têm que caminhar juntos e por isso a produtividade sempre é maior? Bom, eu uni o melhor dos 2 mundos, o melhor do processo industrial e o melhor do ateliê e desenvolvi um método próprio de trabalho que pode transformar seu ateliê em uma pequena indústria, te trazer o sucesso profissional e financeiro tão almejados, assim como foi para mim. E ainda vou te dar dicas de como desenvolver o seu negócio. Bom, antes de terminar por hoje, eu quero dizer para você como foi importante eu dizer sim para aquelas 3 perguntas e acreditar naquilo. Foi fundamental na minha vida e, sinceramente, acredito que fora decisivos para eu me transformar e me encontrar no ponto que eu tô hoje. Penso realmente que se você também respondeu sim às 3 perguntas e acredita nisso, não tenho dúvidas que esta série vai transformar você também.
Aqui embaixo tem um campo de comentários. Me diga se você respondeu sim às 3 perguntas e se você acredita nisso. Se quiser, me conte sua história, me fale das suas dúvidas. Eu vou ler e responder todos os comentários pessoalmente. Me conta também o que achou dessa aula, tá? Eu volto no próximo episódio e quero te encontrar aqui de novo. Um super beijo!